dar uma dica de como fazer um reboco passo a passo, detalhe por detalhe. Se você ainda quer aprender nessa área de construção civil, como rebocar uma parede, aqui, gente, caiu num vídeo certo, ok? Meus amigos, depois do esboço, nós devemos sarafiar a nossa parede ou cortar a nossa parede. Como estão sentindo o som da nossa régua, o primeiro ponto devemos cortar na vertical, como nós aqui com a régua, para que nós conseguimos achar as nossas mechas. As nossas mechas podem ser procuradas com a ajuda de uma régua ou podemos colocar as listas. Então, se sendo o caso, aquelas paredes onde está risca, devemos usando as réguas na vertical, como está fazendo o mestre aqui nesse ponto, e depois vamos começando a sarafiando a nossa parede. Vamos sarafiando pouco a pouco, aconturando a espessura do nosso reboco recomendado, que é de 1.5 interno, ok? O máximo. Não podemos passar nessas medidas, porque se nós passarmos essas medidas, o nosso reboco acaba tendo algumas trincas ou vai deslocando por causa de peso. Caso se a parede está reta, mas sendo aqui tipo de parede que tem problemas geobrigados, fazendo umas técnicas para que as nossas paredes não caiam. Depois de nós sarafiando a nossa parede, devemos passar por uma outra fase, que é de recolher essa toda massa que estão vendo aqui embaixo, juntamos nesse ponto. Essa massa vamos usar para fechar as falhas do nosso reboco. Depois, como eu vos disse, como estão vendo aqui, já se acabou de se sarafiando a nossa parede. Nesse ponto já entra o processo de fechar as juntas. Entra o processo de fechar as falhas antes de colocar a nossa desempena, para que nós consigamos desempenar a parede. Como estão vendo aqui, a parede está top, como estão vendo aqui o vídeo, já acabou-se de se sarafiando ou cortar o nosso reboco, e já o mestre passa com uma massa fina para fechar as juntas, como estão vendo aqui. Ele está a fechar as juntas, mas antes de passar a nossa desempena, daí vai ter que se passar de novo a régua para que se tire essa toda massa em excesso que vocês estão vendo aqui. Temos essa massa em excesso que deve se tirar essa massa para que já passe a se colocar a nossa desempena. Vamos desempenar essa parede, mas antes de desempenar a parede, devemos ter uma esponja para que nos ajude a lançar a massa na parede, e daí do lado vamos desempenando passo a passo a nossa parede, e vamos passar também a esponja, dependendo do tipo de reboco que você vai estar fazendo. Esse que nós vamos estar fazendo hoje. Depois disso vamos esponjar a nossa parede e vamos passar aquela esponja, ok? Até a próxima. Obrigado. Como depois de nós cortar a massa da nossa palha, vamos colocar uma carota para que o nosso reboco consiga desempenhar o reboco. E aqui já está o mesmo colocando água. Ele está sarafiando, está desempenhar a parede ou uma desempena baixa, manual, passo a passo. O primeiro ponto, ele vai montar a água na parede, com uma esponja, nós vamos fazer, e depois vai passar uma desempena. E o segredo da desempena deve ser usado para comer com a mão. Se nós girando para a direita, devemos girando esse lado, aqui, girando o corpo, certo? Se você daqui tipo de pessoas que consegue combinar, girando lado direito para lado esquerdo, já depende de você. Você que vai estar fazendo o trabalho. Depende de você, porque na verdade depende de quanto você troca de posição. O trabalho acaba ficando em qualidade. Por isso eu recomendo a você
para quem ainda tem iniciado na obra, que use a dezembena somente para o lado. Se você pensou em iniciar para o lado direito, você gira a sua dezembena para o lado direito. Você, onde quiser para o lado esquerdo, gira para o lado esquerdo. Isso vai ajudar muito que o trabalho fique de qualidade e próprio. Ok? Se você é de novo, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque é muito importante para aquela pessoa que ainda está a pensar em iniciar no Reboco 2026. Até a próxima. Obrigado. Esse, meus amigos, hoje vamos dar uma dica de como fazer um reboco passo a passo, detalhe por detalhe. Se você ainda quer aprender nessa área de construção civil, como rebocar uma parede, aqui, gente, caiu um vídeo certo, ok?